Primeiro, quero agradecer o convite, do nosso Ministério de Mulheres por essa confiança em me chamar para falar para vocês. Quero pedir, novamente, mais um momento de oração para que hoje não seja a Karen, a palestrante, que esteja aqui na frente, falando com cada uma de vocês, mas que seja o Espírito Santo falando com cada uma. Eu não sei como vocês vieram aqui, não sei como vocês chegaram, mas eu tenho fé em Deus que vocês vão sair daqui transformadas, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para te pedir, Pai, que nesse momento, nessa palestra, nessa pregação, Senhor, não seja eu a vir falar com cada uma dessas pessoas, Senhor. Senhor, meu Deus, Tu sabe como cada filha Tua chegou aqui hoje. Tu sabe, Senhor, cada emoção, cada pensamento, cada comportamento que cada uma precisa mudar, Senhor, para que Tu possas crescer na vida dela, Senhor. Então, me auxilia, Senhor, me dá discernimento, me direciona, Senhor, para que tudo que eu fale hoje venha encontrar um campo fértil, para que a Tua palavra cresça na vida de cada uma, Senhor, e que assim cada uma possa florescer e possa frutificar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, se faça presente, Pai. E em nome de Jesus é que eu agradeço. Amém. Então, vamos lá, Vamos começar, então. Então, gente, quando eu pensei... Opa, olha eu aqui já. Quando eu pensei nesse tema, quando eu fui chamada, eu fui chamada há algum tempo atrás, o pastor Claudio falou assim, Karen, então, sabe o Chay Rosas? Então, o que você acha de vir dar uma palavra para as pessoas? Eu falei, beleza, pastor, vou, tranquilamente, tem a palestra pronta. Mal sabia eu, que eu tinha um desejo no meu coração, um pensamento no meu coração. Mas esse desejo, esse chá e rosa, gente, está crescendo no coração de Deus há muito tempo. E essa semana eu fui descobrir que a minha vida eu estou recebendo intercessão há mais de 4 meses para estar aqui falando com vocês hoje de coisas que eu nem sabia. Então, tenho certeza que o que Deus tem preparado para vocês hoje é muito grande. Pode passar. Então, quem sou eu? Meu nome é Karen, para quem não me conhece, prazer, eu sou a Karen Elaine Alves. Aqui no município sou conhecida como Karen Alves. Tenho 38 anos. Meu principal papel é ser mãe, sou mãe de 2 princesas, uma de 15 anos, que é a Isabela, e outra de 9 anos, que é a Olivia. Eu sou especialista em terapia do esquema, em terapia cognitivo-comportamental, tenho uma experiência vasta dentro da assistência social do município. Trabalhei há mais de 12 anos no município. Acho que desde que eu comecei a estudar, comecei a trabalhar com a questão da assistência social. Então, trabalhei desde do atendimento básico até o atendimento de proteção especial. Então, trabalhei com tudo dentro da assistência. Desde o atendimento básico, lá no CRAS. Todo mundo sabe o que é CRAS? Então, desde o CRAS, trabalhei em CREAS, trabalhei com o serviço de acolhimento. E minha especialização dentro da assistência social sempre foi atendimento de criança e adolescente e mulher. Mulher sempre esteve, acho que no coração de Deus, como propósito na minha vida. Além disso, eu sou especialista, estou fazendo uma especialização em psicologia jurídica, estudo bastante todas essas questões de comportamento. Meu foco principal de atuação e de estudo é o tema violência. E quando a gente vai estudar violência, a gente estuda várias questões de contexto, mas principalmente entender como que pessoas que passaram por situações assim tão difíceis, como que elas conseguem se reerguer, se restaurar. Então, esse é um dos meus focos de estudo dentro da psicologia. Então, como eu falei para vocês, eu venho de uma base da teoria da psicologia que vai focar muito na emoção, no pensamento e no comportamento. Então, eu acredito que quando a gente muda a forma como a gente pensa, a gente faz com que as nossas emoções mudem e, com isso, a gente consegue ter relacionamentos mais saudáveis, a gente consegue ter um olhar diferente na nossa vida e a gente consegue agir de maneira diferente. Então, dentro da psicologia, a gente vai ter diversas formas de entender o mundo, de entender o ser humano e explicar como que esse mundo funciona.
Eu acho que o pastor é da sistêmica, né? Ele fala bastante sobre a sistêmica, fala bastante sobre a neurociências. Eu sou uma pessoa que estuda bastante, né? Quem me conhece sabe que eu estou sempre estudando. Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente, porque essa semana, né? Como eu falei para vocês, eu não sei como vocês chegaram. Eu, essa semana, vim de uma gripe. Eu estava até quinta-feira sem conseguir falar. Então, a garganta está secando rápido, tá? Eu preciso hidratar. Então, eu estudo 3 teorias principais, que são as teorias que me direcionam em relação ao meu trabalho dentro da psicologia. A primeira teoria é a teoria do apego. A teoria do apego, ela vai falar assim: os vínculos da infância moldam a forma como nos relacionamos e regulamos nossas emoções. Quando vocês eram bebezinhos, vocês lembram de como que era o tratamento de vocês? Vocês lembram do que vocês precisavam em relação ao... Mas vocês lembram que vocês sentiam fome, que vocês tinham necessidades básicas, né? Alguém para trocar, alguém para... Então, quando a gente nasce, a teoria do apego ela vai dizer o quê? Que quando a gente nasce extremamente dependente. Quem aqui é mãe, ergue a mão, por favor. Temos bastante mães aqui. Quem aqui já viu um nenenzinho recém-nascido, ergue a mão. Né? Quem não é mãe já viu um nenenzinho recém-nascido. Então, o neném recém-nascido é como, gente? Ele é uma criaturinha que não sabe falar, que não sabe ficar em pé, que não sabe nada. E ele é um serzinho completamente dependente. Então, ele precisa de alguém que o alimente, ele precisa de alguém que o troque, ele precisa de alguém que dê segurança para ele precisa de alguém que dê afeto, que dê carinho, ele precisa de alguém que faça tudo por ele. Porque ele sozinho ele não consegue fazer. Então, essa teoria ela vai dizer o quê para a gente? Que a forma como a gente é cuidado nesses primeiros anos de vida, né, na primeira infância, ou seja, desde o nascimento até que a gente complete por volta de 3 anos, mais ou menos, a forma como a gente recebe esse tratamento, esse cuidado dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, vão servir de influência de como a gente vai entender a vida no restante da nossa vida. Ou seja, né, essa teoria vai dizer o quê? E é uma teoria que fala muito a respeito de crianças que, por algum motivo, são separadas dos pais. É uma teoria que nasceu logo após a Guerra Mundial. Então, ela vem falar sobre isso, né, da influência que os cuidadores têm a respeito dessa criança. Então, a teoria vai falar que é muito importante que a gente tenha afeto, que a gente tenha cuidado, que além das questões básicas que eu falei para vocês, de alimentação, de troca, que a criança ela necessita para se desenvolver de carinho, de atenção, de conforto, de cuidado. Se ela não tem isso suprido, alguma falta ela vai ter ao longo do desenvolvimento da vida dela. Outra teoria que eu sigo como base no desenvolvimento é a TCC. É a Teoria Cognitivo-Comportamental. Que nomão grande, né? Esse nome quer dizer o quê? É uma teoria que vai falar sobre a forma como a gente pensa. Então, é uma teoria que vai falar que os nossos pensamentos influenciam nossas emoções e comportamentos. Ao mudar a forma que a gente pensa, a gente pode mudar a forma que a gente age e a forma que a gente sente. Então, ou seja, é uma teoria que ela vai dizer o quê para a gente? Que tudo que a gente faz, toda situação que a gente está envolvido, vai fazer com que a gente pense alguma coisa e esse pensamento vai gerar uma emoção. Ou seja, quando vocês estão lá, vou dar um exemplo, quando vocês estão lá dirigindo e uma pessoa na sua frente dá uma freada e você tem que frear. Quem que dirige aí? Irmã Ivna, quando essa situação acontece, o que você pensa? Tem que frear também, né? Vai reagir. Então, essa teoria vai falar exatamente isso. Mas você consegue pensar em qual é a emoção que está associada a esse pisar automaticamente no freio? O medo de bater. Então, ó, eu teve uma situação que me fez ter um pensamento automático. Opa, vou pisar rápido no freio, porque senão eu vou bater. E uma emoção, gerou uma emoção, que é medo. Opa, quase bati, meu Deus do céu, Senhor, obrigado pelo livramento.
né? Então, essa teoria vai falar isso, que todas as situações que acontecem na vida, na nossa vida, vão gerar algum tipo de pensamento e algum tipo de emoção. Essa teoria vai dizer também que esses pensamentos que a gente tem vão se tornando automáticos ao longo do tempo que a gente vai vivendo. Então, por exemplo, se eu penso sempre, vou dar um pensamento automático meu para vocês, que eu não sou competente para fazer alguma coisa. Toda vez que eu vou fazer, a tendência daquela situação é fazer com que aquela situação dê errado. Por quê? Porque eu não me sinto competente para fazer isso. E, geralmente, a emoção que vem associada a essa situação é uma frustração, uma revolta, uma raiva, porque eu não consegui desenvolver aquilo que eu precisava desenvolver. Então, essa teoria ela vai dizer o quê? Que pensamento, emoção e comportamento são uma tríade, elas estão ligadas. Uma não acontece sem a outra. E ela vai falar também que a gente corre risco muito grande de, ao longo da vida, passar por situações que reforcem os pensamentos que a gente tem. Ou seja, se eu não me sinto competente, as situações não vão dar certo, eu vou reforçar esse pensamento, que vai reforçar a emoção que eu sinto, que vai reforçar o pensamento que eu tenho, que vai reforçar a emoção que eu tenho, e isso fica nesse ciclo vicioso, né, onde uma reforça a outra. E a outra teoria que me embasa sempre é a terapia do esquema. Terapia do esquema, eu estou, ainda estou em desenvolvimento dessa terapia, ainda estou fazendo uma especialização nesse tema. A terapia do esquema, ela vai nascer de um estudo dentro da TCC. Então, os estudiosos da terapia do esquema vão pensar o seguinte: opa, realmente a gente tem pensamento automático, a gente tem algumas crenças a respeito do que a gente é mesmo, mas não é só isso. Então, a teoria do esquema ela vai falar que as experiências precoces ela é muito baseada também na teoria do apego. Então, ela vai dizer que as experiências precoces podem criar padrões emocionais duradouros que podem ser compreendidos e transformados por meio da psicoterapia. Ou seja, além de todas essas questões, existem formas de comportamento. A gente aprende a se comportar com os nossos pais. Lembra que eu falei lá da teoria do apego que a gente precisa de algumas questões básicas para desenvolver? Para que esse nenenzinho, que é um ser completamente dependente, ele possa se desenvolver e vir se tornar um adulto saudável? Então, a teoria do esquema ela vai dar uma importância muito grande à forma como a gente é tratado por esses nossos pais. Então, eles vão dizer sobre os esquemas desadaptativos, ou seja, que em alguns momentos os nossos pais vão ser para a gente muito saudáveis e a gente vai ter tudo aquilo que a gente necessita, ora a gente não vai ter tanto assim. Então, é uma teoria que vai falar sobre a questão de limite, sobre a questão do apego, sobre a questão de algumas necessidades que vão criar uma forma ou um padrão da gente se comportar ao longo da vida. Então, só um pouquinho, calma aí. O que eu preciso ressaltar, então? Né? Como eu falei para vocês, a gente tem várias formas de explicar o ser humano, o comportamento do ser humano, e preciso ressaltar para vocês que nenhuma teoria ela vai explicar toda a complexidade humana. Juntas, elas ampliam o nosso olhar sobre quem somos e sobre o potencial de transformação que cada pessoa carrega. Ou seja, eu vou falar sempre que eu sou da área da psicologia. Sendo da área da psicologia, eu vou dizer que eu sempre acredito na transformação do ser humano. Muitas coisas nos trouxeram a ser quem nós somos, mas a gente tem também uma autonomia para, a partir dessas coisas, mudar quem a gente quer ser. Pode passar. E com base nisso, por que a gente pensou nesse tema e o que todas essas teorias têm a ver com isso que a gente está falando, no Chá e Rosas, de mulheres restauradas? Pensando nessas teorias e pensando nesses botões de rosas que nós temos aqui hoje, eu quis trabalhar 3 conceitos. Pode voltar, por favor. 3 conceitos com vocês, que é o conceito da autoestima, da autoimagem e da identidade. Vocês sabem a diferença de um para o outro? O que é um, o que é outro? O que vocês acham que essas fotos querem dizer? Alguma corajosa? O que é autoestima? Hoje em dia a gente escuta, nossa, hoje minha autoestima está lá no pé. Exato, isso mesmo, a autoestima,
Por isso que a gente tem uma fotinha ali de uma pessoa se abraçando. Porque a autoestima é como eu me sinto, quanto eu acho que eu valho. Pensando naquelas teorias lá, que embasam a minha fundamentação, a autoestima ela vai dizer o quê? Que é a forma como o outro mostrou que eu sou importante. E isso eu internalizei. Então, a autoestima é... É o conjunto de crenças, valores que a gente tem a... Elas vão dizer que cada uma vai dizer uma coisa a respeito desse construto, a respeito dessas questões, do que é autoestima, do que é a autoimagem, do que é a identidade. Mas, dentro dessas questões, cada teoria ela vai explicar de uma forma diferente esse construto. Vai explicar de uma maneira que a gente consiga compreender. Então, a teoria do apego vai dizer o quê? Que a autoestima, a autoimagem e a identidade... Obrigada. A autoestima, a autoimagem e a identidade, segundo a teoria do apego, são formadas a partir das primeiras relações iniciais. Primeiros anos de vida. O que meu pai dizia para mim? Minha mãe me ninava quando ela ia me nanar. Ela cantava musiquinha para mim. Ela me aconchegava. Ela me chamava de princesinha. Ela dizia que eu era importante. Meu pai fazia isso comigo também. Meus avós, meus tios, as pessoas que conviviam comigo e cuidavam de mim durante esses primeiros anos, como que elas me tratavam? E a partir desta informação, que eu vou construindo ao longo dos primeiros anos de vida, eu vou internalizando dentro de mim esses conceitos, essas questões. Se eu sou uma pessoa bonita, se eu não sou uma pessoa bonita, se esse meu corpo é um corpo que vai ser aceito, ou se eu preciso mudar. Sabe aquela questão que a gente fala assim para a criança, nossa, que gordinho, que bonitinho que ela é. Então, essas questões, elas podem influenciar na forma como a criança se vê. Ela pode entender isso como algo de, ai, que bonitinho, vou continuar assim. Ou ela pode entender isso como algo de, nossa, está me chamando de gorda, está me ofendendo, eu preciso mudar. Então, a teoria do apego ela vai dizer isso, que essa forma como a gente cuida, que essa forma como os adultos cuidam inicialmente dessa criança, vão fazer com que esses conceitos de autoestima e autoimagem sejam desenvolvidos no pensamento dessa criança. Pode voltar. Outra, em relação a... Não, pode passar. Já a TCC, ela vai fundamentar esses conceitos no que eu falei para vocês que a gente chama de modelo ABC. O que é o modelo ABC? É o modelo onde uma situação acontece, essa situação leva a um pensamento e esse pensamento nos gera uma emoção no corpo. Gente, vocês sabem o que é emoção? Todo mundo entende o que é emoção? Alguém pode me dar um exemplo de uma emoção? Mas que emoção é essa? Isso, eu sempre falo, como eu trabalho com criança, eu sempre falo que para a gente pensar em emoção, sentimento, a gente vai lembrar daquele filminho. Todo mundo já assistiu Divertidamente? Dentro da cabecinha da personagem, o que a gente tem? Alegria, raiva, nojo, tristeza, que são emoções básicas. Essas emoções, elas vão fazer o quê? Qual que é a diferença da emoção para o sentimento?
Emoção, todo mundo sente. Aqui no Brasil, todo mundo tem raiva, tristeza, alegria. No Japão, todo mundo tem raiva, tristeza, alegria. Na Alemanha, todo mundo tem raiva, tristeza, alegria. Qual é a diferença da emoção para o sentimento? O sentimento, ele vai gerar, dentro do meu corpo, algumas reações fisiológicas. Por exemplo, hoje eu estava, né, eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que dá aula, sou uma pessoa que faz palestras, sou uma pessoa que está acostumada a falar com pessoas. Mas, para vir aqui, né, e a gente entender que hoje não é só uma palestra, não é só um direcionamento de conceitos, mas é um direcionamento do espírito também, eu fiquei muito ansiosa. Ansiedade, emoção. Como que a ansiedade ela se manifesta em mim? Um estômago extremamente, parece que tem 500 mil borboletas, uma garganta extremamente seca, que já estava por causa da gripe, né, uma garganta extremamente seca, uma mão que transpira, né, um taquicardia. Então, esse é o meu sentimento em relação à emoção. Ou seja, como eu estou sentindo o meu corpo e como que eu estou interpretando que o meu corpo está reagindo a essa determinada emoção. Então, emoção, raiva, tristeza, alegria, desesperança, desamor, amor, paixão, emoção. Como eu interpreto isso dentro do meu corpo, né, as reações fisiológicas que o meu corpo gera frente a essa emoção, esse é o sentimento. Então, a teoria ela vai falar o quê? Que a questão da autoimagem e a questão da identidade, ela vai ser construída com base nisso. Ao longo do meu desenvolvimento, eu vou tendo situações, vou ser apresentada situações, né? Lembra lá no desenvolvimento humano. Quando a gente nasce, a gente é um serzinho pequenininho que depende de tudo e as interações com o mundo são nos apresentadas. Então, né, primeira vez que a gente vai dar comida para a criança, que a gente fica olhando se a criança gosta ou não gosta de alguma coisa, como a gente ensina essa criança a andar, a engatinhar, a comer, a se relacionar com os outros, como que a gente insere essa criança dentro do contexto social, se ela vai para aula, se ela não vai para aula, se ela é mais incluída dentro das ações do dia a dia ou se ela é mais excluída das ações sociais. Então, tudo isso vai criando para esta criança, né, para esse ser em desenvolvimento, situações que vão marcando essa criança com pensamentos. A teoria vai falar que, inicialmente, os pensamentos eles são externos, ou seja, quando a criança está lá aprendendo a engatinhar, e a gente fica do lado, que bonitinho, é isso. Né? É uma situação externa, um direcionamento externo, que vai fazendo com que essa criança reforce esse comportamento. A teoria vai dizer o quê? Que ao longo dos anos, ao longo do meu desenvolvimento, principalmente meu desenvolvimento intelectual, essa questão que é externa, que é o outro falando, começa a se tornar interno. Alguém já ouviu, por exemplo, de pai e de mãe, quando estava fazendo alguma coisa, você não sabe fazer isso daí. Você internalizou aquilo e toda vez que você vai fazer, você escuta uma vozinha falando, nem tente fazer, porque você não sabe fazer isso daí. Então, essa teoria ela vai dar base a essa informação, dizendo que, inicialmente, é externo e se torna interno e que eu vou reforçando ao longo do tempo. Esses pensamentos que eu tenho constantemente a respeito de mim mesmo, eles vão se tornando automáticos. O que é um pensamento automático? Perguntei sobre dirigir. Quem que anda de bicicleta aqui? Quem que aprendeu a andar de bicicleta? Nossa, todo mundo, quase todo mundo. Vocês lembram de quando vocês estavam aprendendo a andar de bicicleta? Como que era? Era horrível, né? O tentar ficar em equilíbrio em cima da bicicleta. Quantos tombos! Tem gente aqui falando, nossa, minha perna é cheia de cicatriz, de tantas vezes que eu caí de bicicleta. Hoje em dia, para que vocês andem de bicicleta, o esforço é o mesmo de quando vocês estavam aprendendo? Não, né? Se sentam na bicicleta, pedalam ali e só vão pensar se tem um carro, se não tem, se é para desviar, se eu pedalo mais rápido, se eu pedalo mais devagar. Então, o pensamento em relação ao andar de bicicleta, ele foi automatizado. Ou seja, eu vou fazer isso sem o esforço para pensar sobre todas as ações que eu preciso fazer a respeito daquilo. Então, ou seja, eu vou ter um comportamento em relação
há uma ação que eu preciso que o meu corpo desenvolva, só que eu não preciso pensar em preciso segurar no guidão, preciso pedalar, eu preciso fazer isso para me ficar em equilíbrio. Não, você só senta e faz. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é um organismo, ele é um órgão que foi feito para que a gente tenha o menor gasto de energia possível. Porque o cérebro, para que ele funcione, a gente gasta muita caloria. Quem diz que não faz exercício, mas fica pensando, gente, para pensar, a gente gasta muita caloria. E o cérebro muito inteligente, né? Deus é muito inteligente. Para que a gente não gaste tanto, a gente economiza em algumas coisas. E essa questão do economizar vai fazer com que a gente tenha alguns pensamentos que serão automatizados. Isso tanto no comportamento, como eu falei para vocês, né? No ato de andar de bicicleta, no ler. Todo mundo lembra de como leu? Primeiras letrinhas, depois consoantes, som, junta tudo, forma palavra, palavra forma frase, frase forma estrofe, estrofe forma texto. Todo mundo pensa nisso quando vai ler? Ou só lê? Então, porque a gente tem essa economia, né? A gente faz essa economia. Então, a teoria ela vai dizer isso, que alguns comportamentos, alguns pensamentos, eles são tão constantes, que a gente não precisa mais pensar sobre a raiz dele. Então, por exemplo, pensamentos de desvalor, como eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sei fazer isso, eu não dou conta. Então, são todos pensamentos que, em algum momento da vida, eles surgiram, tiveram uma função, se repetiram e, por algum motivo, você internalizou aquilo e isso se tornou automático. Esses pensamentos automáticos vão fazer com que a gente desenvolva dentro da gente algumas crenças a respeito do que a gente é, do que a gente tem, do que a gente merece. A teoria ela vai falar que a gente aprende, através desses pensamentos, ter 3 visões. Uma visão sobre mim mesmo, uma visão a respeito do mundo e uma visão que o mundo tem a respeito de mim. Ou seja, eu tenho pensamento sobre mim mesmo. Se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou uma pessoa que tem capacidade para conquistar, se eu não sou uma pessoa que tem capacidade para conquistar. Uma visão em relação ao mundo. O mundo é bom ou o mundo é difícil? Eu consigo agir nesse mundo ou aqui não dá para agir? E como esse mundo me vê? Da mesma forma, né? Se eu vou ser capaz, se eu não vou ser capaz. Então, vários pensamentos vão gerar crenças a respeito de como eu vou agir nesse dia a dia. Se eu vou enfrentar, se eu vou recuar, se eu vou agir, se eu não vou agir. E, além disso, então, a TCC ela vai falar sobre o modelo ABC. A maneira como a gente pensa sobre nós mesmas é afetada pelas crenças centrais e pelas distorções cognitivas. O que é uma distorção cognitiva? Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro ele vai fazendo com que a gente gaste menos energia? E, com isso, a gente tem alguns pensamentos que vão sempre se repetir e a gente nem pensa sobre eles? Então, as distorções cognitivas são esse tipo de pensamento, que ele foi funcional em um momento, mas que, na atualidade, ele não é. Ou seja, deixa eu dar um exemplo. Quando você pensa em fazer alguma coisa e você nem tentou fazer aquela coisa ainda, você falou, não vou fazer porque não vai dar certo. E daí você não faz. Isso é o que a teoria chama de distorção cognitiva. Por quê? Porque você não tentou, você não fez, você não colocou em ação para saber se ia dar certo ou não. Então, a distorção cognitiva é uma interpretação que o nosso cérebro faz a respeito das situações que a gente vai sempre direcionar para o lado negativo, para o não dar, para a gente não dar conta, a gente não faz. Então, é sempre essa interpretação negativa que a gente tem a respeito dos nossos pensamentos. Além disso, a gente tem a teoria de esquema, como eu falei, são 3 teorias que eu me embaso. A gente tem a teoria de esquema que vai falar que o nosso comportamento é influenciado por padrões emocionais profundos formados nas primeiras experiências de vida. Ou seja, se eu tenho um pai e uma mãe que me auxiliam mais e não me deixam agir nesse mundo, eu vou ter um tipo de comportamento. Se eu tenho pai e mãe que me possibilitam explorar mais e estão ali do ladinho, me dando segurança, eu vou ter outro tipo de comportamento. E se eu tenho um pai e uma mãe que me deixam
fazer tudo, e o pai e a mãe nem ali estavam, eu vou ter outro tipo de comportamento. Ou seja, essa influência que a gente recebe nos primeiros anos de vida com os nossos pais, em relação a limites, em relação a valores, em relação a afeto, vão moldar a forma como a gente vai agir no mundo. E essa forma de relacionamento, se eu me sinto seguro, se eu não me sinto seguro, isso vai ser o padrão de emoção que eu vou ter ao longo da vida. Então, a teoria do esquema, ela vai focar muito, diferente da a teoria do apego, ela vai dizer que esse padrão de comportamento em relação aos nossos pais ele é muito importante. A teoria do esquema ela vai acrescentar essa questão, a questão da emoção. Ou seja, a vinculação que eu tive, se ela foi segura ou não foi segura, ela vai desenvolver em mim algumas formas, alguns padrões de pensamento, alguns padrões de comportamento que eu vou levar para o restante da vida. Vão ser as formas como eu vou enfrentar a vida. Então, a teoria do esquema, ela vai falar sobre os esquemas desadaptativos iniciais. Que nomão, né? Tá a Karen aqui hoje só com os nomes compridos. Então, esses esquemas desadaptativos, eles são essas formas que a gente aprende a lidar com a situação naquele momento. A gente sempre vai falar que o esquema desadaptativo, quando ele surge, ele tem um porquê. Então, por exemplo, se eu tive alguma ação no mundo, eu reagi àquela ação no mundo e, naquele momento, aquilo deu certo. Só que a tendência do cérebro é fazer o quê? É encurtar caminho. Então, eu vou sempre responder dessa forma, porque lá atrás, o meu cérebro me mostrou que isso daqui dá certo. Então, eu formo esquemas desadaptativos. E, em relação a essas teorias, eu sei que é muita coisa, é muito estudo, como eu falei para vocês, é muita coisa, é muito estudo, sempre estou estudando, me aprofundando, e eu sei que isso, para que a gente leve para casa, isso não vai funcionar. Né? Mas é bom para que vocês pensem e entendam um pouquinho do que a teoria fala. Mas o que eu quero que vocês carreguem para vocês? Que a teoria do apego, uma das principais perguntas que a gente pode direcionar em relação à teoria do apego, principalmente quando a gente for agir no mundo, é a gente se questionar essa questão. Como suas primeiras relações influenciaram a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros? Vocês já pararam para pensar como as questões que vocês ouviram do pai e da mãe de vocês carregam isso nos comportamentos hoje? Alguém consegue me dar um exemplo de alguma coisa que o pai e a mãe falavam e toda vez que você faz, você vê seu pai e sua mãe falando com você? Deixar a luz acesa quando sai do forno. Meu pai sempre fala, sou sócio da Copel, quando luz acesa. Aí hoje na minha casa, eu vou lá, apago a luz e falo a mesma coisa. Sou sócio da Copel, Isso é um comportamento que a gente aprendeu, que foi funcional. Tenho certeza absoluta que quando isso aconteceu foi funcional, né? Que a função desse comportamento que você citou era o quê? Apagar a luz, fazer com que você criasse um pensamento e uma rotina para apagar a luz. Hoje em dia isso é tão funcional que toda vez que você vê a luz acesa, não tem ninguém usando, não sou sócia da Copel, vai lá, apaga. Qual é a tendência desse comportamento? Se você continua reproduzindo em casa, quem está com você vai fazer igual. Né? Então, só que existem comportamentos, gente, né? Por que essa teoria ela é válida? Por que a gente precisa pensar nisso? Ou como os padrões... Por exemplo, se eu sou uma pessoa que teve rejeição dos meus pais, né? Tive um pai que foi um pai ausente. Ele falava, eu não quero ficar com você, né? Eu não sou feliz aqui. Se eu repito esse padrão para os meus filhos, eu crio novamente um padrão de rejeição. Né? Então, a gente precisa analisar quais são os padrões de comportamento que a gente traz da nossa infância, que a gente traz da nossa casa, que são válidos. Por exemplo, né, a colega citou a questão de não ser sócia da Copel. Isso é um comportamento válido, que se eu levar, eu tenho economia doméstica em casa. Outros padrões de comportamento, se eu levar, além das minhas feridas, eu vou carregar feridas em relação a quem está à minha volta.
Em relação à TCC, né, a teoria que vai falar sobre emoção, pensamento e comportamento. Qual que é a principal pergunta que a gente tem que se fazer toda vez que a gente se comporta, principalmente naqueles comportamentos que você pensa assim, nossa, eu queria tanto mudar isso daqui, mas eu não consigo? Seria, o que você está pensando hoje e como isso influencia suas emoções e comportamento? Vocês têm um hábito de pensar sobre o que vocês estão pensando? Sim. Quando vocês pensam sobre o que vocês estão pensando, vocês analisam que vocês pensam mais coisa boa ou mais coisa ruim? Nossa tendência é catastrofização. É a gente sempre pensar em coisa ruim. Então, quando a gente simplesmente pensa em coisa ruim e a gente age dessa forma, a tendência é a gente sempre ver o mundo com os óculos escuros, né? Com a visão negativa de mundo. Então, essa teoria ela vai pensar, e principalmente, né, eu acho que aqui a gente está entre mulher. Vocês agem igual quando vocês estão na TPM do que quando vocês não estão? A paciência de vocês é igual? O carinho que vocês dão para as pessoas que vivem com vocês é igual? Mas por que não é igual, gente? Porque as emoções estão alteradas, nosso organismo está alterado. Nosso organismo alterado altera a nossa emoção. Se nossa emoção está alterada, nossos pensamentos estarão alterados e nosso comportamento será diferente. Quando a gente pensa sobre a luz da TCC, a gente vai refletir a respeito disso. Então, a gente vai agir e daí a gente vai pensar, opa, calma aí, eu reagi dando uma patada, né? Sei lá, estou na TPM, o filho vem fazer uma pergunta, você responde daquele jeito, eita! E daí você vê que a criança até sai assim, né? As minhas filhas que o digam, gente, coitadinha, vira e mexe, elas falam. A gente tem um combinado lá em casa que quando eu sou uma pessoa, né, como psicóloga, eu dou muita importância para a emoção e para o pensamento delas. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, eu falo que, como mãe, eu tenho autoridade, mas não é porque eu tenho autoridade que eu tenho a razão sempre das coisas. Então, a gente tem um combinado que, quando elas se sentem ofendidas, quando elas se sentem desvalidadas, que elas conversam comigo. Então, geralmente, né, na TPM acontece. Acontece com frequência. Delas virem falar alguma coisa, principalmente a mais velha, vem falar alguma coisa, eu só respondo. Na minha cabeça, eu só respondi. Mas eu vejo que ela saiu mais ou menos assim, né? Tipo, com o rabinho entre as pernas, e daí ela vem e fala, mãe, não precisa me responder desse jeito. E daí eu, automaticamente, já vou falar, de que jeito que eu te respondi? E daí eu penso, opa, realmente, hoje eu estou estressada, estou irritada, estou com dor de cabeça. Eu, na TPM, fico com muita dor de cabeça. Quero ficar quietinha no meu canto, realmente. Eu respondi você com base na minha emoção. Minha emoção está aqui, ó, né, fazendo o cachorro latir. Então, eu estou te respondendo assim, realmente, porque é a minha emoção que está falando. Aí, com base nisso, o que eu faço com elas? Realmente, estou assim, me desculpa, você não tem razão de ter recebido esse tipo de comportamento, e explico para elas o que eu estou sentindo. Mas eu, né, nesse momento, estou assim, assim, assado, e com base nisso eu te respondi. Então, me desculpa se eu te ofendi em relação a isso. Então, essa teoria ela vai falar o quê? Para a gente focar nisso, para a gente entender qual é a emoção que está nos guiando naquele dia. Por exemplo, em relacionamentos, eu vou ser carinhosa com meu namorado, com meu marido, se naquele dia eu acho que ele fez alguma coisa que me irritou. Eu vou preparar um jantar à luz de velas para viver com ele naquele dia? Não vou, né? Por que eu não vou? Porque a emoção que está falando mais alto é a emoção da raiva, é a emoção do descontentamento. Então, se eu estou com essa emoção, a tendência é eu me comportar em relação a essa emoção. E, principalmente, reforçar o pensamento de, realmente, não vale nada. Que escolha que eu fiz? É ou não é? Estou falando que é só na minha casa que acontece, tá, gente? Então, essa teoria ela vai dizer isso para a gente, que a gente precisa prestar mais atenção naquilo que a gente está sentindo e naquilo que a gente está pensando, porque isso influencia diretamente na forma como a gente vai se comportar, na forma como a gente vai se relacionar com as pessoas. E, além disso, a gente tem a terapia do esquema. A terapia de esquema, como eu falei, ela vai falar sobre a questão dos padrões que a gente tem recebido em relação aos nossos pais. Então, a principal pergunta, né, que eu quero que vocês levem para casa e se questionem em relação aos comportamentos que vocês têm no dia a dia,
é: quais padrões emocionais antigos continuam se repetindo na sua vida e como a gente pode transformar eles? Que padrão que vocês têm repetido na vida de vocês? É um padrão de desamor? É um padrão de desatenção? É um padrão de invalidez? Principalmente, como que a gente faz para que isso que aconteceu lá, a gente não carregue com a gente até hoje? Como que a gente transforma isso que a gente ouviu a vida inteira, que a gente escutou a vida inteira, e que a gente acha, que a gente internaliza isso como verdade? Como que a gente faz para a gente entender que, opa, isso me trouxe até aqui, mas daqui para frente isso não é válido? Então, reflitam a respeito disso. Com base nisso, né, eu pensei em a gente refletir um pouquinho, né, como objetivo, refletir como as experiências moldam nossos autoconhecimentos e fortalecer uma identidade que não depende das circunstâncias, das opiniões, das feridas do passado, mas está firmada em Cristo. Então, a gente fala, a teoria, a psicologia, ela vai falar isso para a gente, que realmente muita coisa ruim pode ter acontecido, mas que a partir do momento que a gente encontra Cristo, que a gente se embasa na palavra, no que a palavra diz para a gente, sobre o que a gente é, sobre como a gente deve ser, isso faz com que nossa emoção mude, nosso pensamento mude, a forma como a gente se comporte mude, a forma como a gente se inclua, que a gente haja dentro da sociedade, isso vai mudar. Então, pensando nisso, né, pensei numa história, pensei numa passagem que eu gosto muito, 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 muito mesmo. É uma passagem que vira e mexe. Eu acho que ao longo dos últimos 4, 5 anos, essa passagem ela tem falado assim comigo. Eu vou em congresso, escuto sobre ela, vou ler devocional, às vezes com alguém, e escuto vejo sobre essa passagem, que é a passagem da mulher samaritana. Todo mundo conhece a história da mulher samaritana? Então, a mulher samaritana era aquela mulher que teve vários esposos, né? Estava casada com mais um. E ela foi, em pleno meio-dia, num poço, buscar água para fazer as atividades que ela precisava fazer. Naquela época, eles não tinham torneira em casa, né? Então, as atividades, a água, ela precisava ser buscada longe. E essa mulher foi até o poço de Jacó para buscar água para as atividades do dia a dia dela. E chegando lá, ela estava lá, pleno meio-dia. Por que meio-dia? Porque ela era uma mulher que ela tinha, na vida dela, né, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher que, segundo a visão social daquela época em relação àquela mulher, ela era uma mulher pecadora, ela era uma mulher que não tinha dado certo, entre aspas. Né? E ela está lá no poço buscando água e chega Cristo e vai falar com ela. E vai conversar com ela. E Cristo, né, enxerga todo o passado dessa mulher. Enxerga toda a questão que ela traz ao longo da vida dela. Por quê? Porque Cristo reconhece nossa história. Cristo sabe de onde a gente veio. Cristo sabe o que a gente viveu. Mas, diferente do mundo que julgava ela, que falava para ela, que reforçava a questão dos pensamentos dela, Cristo falou para ela, eu acolho você. Eu sei o que você está precisando. Você está precisando de uma fonte de água viva. E eu sou essa fonte de água viva. Você tem sede, mas a sede que você tem não é da água. A sede que você tem, isso que você procura em relacionamentos, não é o relacionamento que vai te dar. Quem vai te dar sou eu. Então, essa mulher, né, com base na teoria, que, gente, quando a gente vai estudar psicologia, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia ela reforça muitos dos conceitos que a gente aprende dentro da psicologia. E isso é muito bonito. Né? Então, a mulher samaritana, quando a gente pensa nesses 3 pilares que a gente tinha pensado, né? Na questão da autoestima, da autoimagem e da identidade. Como que era a autoimagem da mulher? Era completamente fragilizada. Ela era uma mulher que tinha a autoimagem dela marcada por julgamento. De casamento que não deu certo, de família que ela não conseguiu dar conta, de incapacidade em relação a não conseguir fazer no dia a dia dela os valores que aquela sociedade dizia que eram os corretos.
Em relação à autoestima dela, como que ela se enxergava? Né? A passagem bíblica vai falar que ela se vê como pecadora, né? Que ela está em busca de aceitação, de pertencimento. Olha quantos casamentos que ela teve para tentar preencher esse vazio que ela tinha dentro dela. Em relação à identidade, ela era mulher. Naquela época, o simples fato de ser mulher já era algo que afastava um pouquinho, né, em relação à questão social. E ela era uma mulher, né, que a história vai contar, a Bíblia vai contar, que ela, em pleno meio-dia ela foi buscar água. Pleno meio-dia, gente, pensa a gente, né, aqui, pleno meio-dia, saindo, andando, quilômetros e quilômetros de distância para buscar água. Naquela época, no deserto. E por que ela fazia isso? Porque ela sabia que ela era julgada pelos outros. Porque ela sabia que ela não era aceita. Porque ela sabia que ela não poderia ser inclusa em ambientes sociais. Então, ela era uma mulher rejeitada. Ela tinha a identidade de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa pecadora, de uma pessoa que era fracassada nos relacionamentos. Porque, né, ela tentou ter vários relacionamentos. E quando a gente pensa na história da mulher samaritana, né, a gente pensa que hoje as mulheres ainda carregam rótulos, principalmente em relação a relacionamentos que não dão certo, principalmente em relação a direcionamento de filhos, que por alguma coisa, alguma conduta, o filho se desviou. A mulher, ela carrega rótulos, ainda hoje. A mulher ainda sofre comparação. Aquela mulher, a mulher samaritana, foi buscar água no poço em pleno meio-dia, com o sol a pino, porque ela sabia que as outras mulheres da aldeia dela iam falar para ela, iam apontá-la, iam falar para ela, ó lá, ó, a separada, ó lá, a divorciada lá, ó lá, que não faz as coisas certas, que não dá certo na vida. Então, para que ela não sofresse todas essas rejeições, ela ia buscar água em pleno meio-dia. A gente ainda carrega a culpa. Culpa de relacionamento fracassado, culpa de trabalho que não deu certo, culpa desses diversos papéis que a gente tem que cumprir, de filha, de mãe, de amiga, de trabalhadora, de empreendedora, de faxineira de casa. Né? Culpa por não conseguir desenvolver os papéis que a sociedade espera que a gente desenvolva. E, principalmente, aquela mulher era uma mulher que, com certeza, carregava muitas feridas, que moldaram a maneira dela se enxergar, que fizeram com que ela, em pleno meio-dia, que ela decidisse se afastar, que ela decidisse finalizar relacionamentos e ir em busca de novos, para tentar fazer com que essas feridas se cicatrizassem. E pensando nisso também, né, pensando em formas como a gente pode direcionar o nosso pensar, direcionar o nosso agir, o que eu trago para vocês? Pode passar. A mulher de Provérbios. Todo mundo já leu Provérbios? E, gente, eu quero falar aqui a respeito de Provérbios, não como é algo que, assim, você precisa fazer e se você não fizer, você vai ser pecadora. Não. Eu quero trazer Provérbios 31 como um exemplo do que a gente pode ser, do que a gente, como mulher, né, qual é o caráter que a gente deve buscar, qual é a comparação que a gente deve ter. Então, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que tem um caráter que floresce. O autoconceito da mulher de Provérbios 31 é um autoconceito ligado ao reconhecimento das competências que aquela mulher tem. Então, a Bíblia, lá em Provérbios 31, ele vai citar algumas questões do que essa mulher faz. Então, ela administra recursos. Quem aqui administra recursos em casa? Quem aqui tem a própria empresa, o próprio negócio e precisa administrar? É fácil, gente? Não é fácil, né? Então, a mulher de Provérbios é um exemplo de que isso é possível. Ela é uma mulher que trabalha com dedicação em relação a tudo aquilo que ela faz. Né? A Bíblia vai citar o horário que ela levanta, o como ela levanta, o que ela faz, como é o ânimo dela em relação ao desenvolvimento das coisas que ela precisa fazer. Então, ela vai fazer isso com bastante carinho. Ela é uma mulher que ensina com sabedoria e exerce influência positiva.
Lembra que na teoria eu estava falando que a forma como a gente se relaciona com os outros, isso afeta o desenvolvimento, autoestima, autoimagem e identidade das pessoas? Então, a gente, como a mulher de Provérbios, a gente tem que ser a pessoa que vai desenvolver uma identidade forte, uma autoestima forte, que a gente vai fazer com que essa autoimagem que a pessoa tem a respeito dela mesma seja uma autoimagem positiva. Ela é uma mulher que seu autoconceito está fundamentado na palavra de Deus. Então, Provérbios 31 vai descrever que é uma pessoa que busca o Espírito Santo. Em relação à autoestima, ela apresenta uma autoestima que não depende da aprovação externa. Sua segurança nasce da confiança em Deus e da consciência do seu valor, não da ausência de dificuldade. Então, quando a gente fala sobre esses conceitos, a gente tende a achar que, nossa, num mundo maravilhoso, onde nada de ruim acontece, é fácil ter um fortalecimento de autoestima, autoimagem e identidade. Mas não. A mulher de Provérbios, ela vai dizer o quê? Que quando a gente está alicerçada em Deus, né, quando a gente está enraizada no que a palavra nos orienta a estar, a ser, a gente consegue. Porque a gente não depende do que o outro fala para a gente. A gente depende do que Cristo fala que nós somos. E em relação à identidade, a identidade da mulher de Provérbios, ela não está alicerçada no que ela aprendeu da família, no como o marido dela trata ela. Está alicerçada no Senhor. Está alicerçada no que Deus diz para ela que ela consegue, no que Deus diz para ela que ela é capaz de fazer. Então, ela conhece o seu valor diante de Deus. Então, com base nisso, né, o que eu quero trazer para vocês hoje? Que assim como a mulher de Provérbios, a gente também tem uma identidade. Tem a nossa identidade, não aquela cédulazinha, nem a identidade que eu disse que o conceito de psicologia traz para a gente, mas uma identidade em Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai... São diversas as promessas que Deus tem para a gente. São diversas as falas que Deus tem para a gente em relação ao que Ele espera da gente e ao que Ele nos dá, ao como Ele nos alcança através da sua graça. Eu trouxe aqui para a gente algumas, né? Em Cristo, a gente é amado incondicionalmente. Então, trazendo lá das teorias. Se a gente teve pais falhos, se a gente teve cuidadores que não souberam nos demonstrar amor, Cristo nos dá amor incondicional. A gente não vai receber amor porque a gente é um bom filho. A gente vai receber amor porque Ele é Cristo, porque Ele é Deus. E porque Ele é o detentor da graça. A mulher, a gente é nova criatura. Eu acho que desde quem tem acompanhado, né, os direcionamentos do pastor Claudir nas últimas pregações, né, eu acho que na quarta-feira passada, o pastor Claudir falou sobre isso, né? A gente é nova criatura. A partir do momento que a gente encontra Cristo, o passado fica para trás. A gente cantou aqui hoje, né? Que a gente, de fato, hoje, a gente escolha deixar nosso passado para trás e entender que hoje a gente está sendo solo para o Espírito Santo. E como solo para o Espírito Santo, que a gente floresça nessa questão. Que a gente é incondicionalmente amado e que a gente se torna uma nova criatura. Independente se a gente não teve o que a gente necessitava lá atrás. A gente chegou até aqui. E, a partir de aqui, Cristo vai nos usar. Cristo vai moldar, vai mover, vai modificar a nossa vida. A gente é forte, a gente é virtuosa, a gente é filha de Deus. Então, né, quando as teorias lá vão dizer para a gente que a questão dos pais importa, né, eu não sei como foram os pais de vocês. Eu não sei se vocês tiveram amparados todas as necessidades que vocês tinham, como crianças, como adolescentes, como adultos, se até hoje vocês têm isso suprido. Mas o que a Bíblia vem dizer para a gente é que Deus nos dá isso. Que se a gente não teve pais que foram saudáveis o suficiente, a gente é filha de Deus. E como filha de Deus, né, a gente é filha do rei. Geralmente eu falo assim, minhas amigas falam que eu sou meio narcisista, e eu falo, não sou narcisista, gente, eu sou filha do rei, eu sou filha do dono da prata e do ouro. Se eu sou filha do rei, do dono da prata e do ouro, eu vou ser uma pessoa nhenhenhé? Não. Como que a realeza é tratada? Né? Eu faço parte da realeza, eu sou filha do rei. Então, eu quero que vocês saiam daqui com esse pensamento, né? Nós somos filhas. Nós somos seguras em Cristo. Lembra da questão da segurança, que a segurança desenvolve autonomia, desenvolve padrões de comportamento? Em Deus a gente é seguro. Se a gente entrega para Deus
nossas ações, se a gente entrega para Deus nosso pensar, nosso querer, nele a gente é segura. Nós somos honradas, nós somos edificadas, nós somos perdoadas e justificadas pela graça. Então, assim, é lembrar vocês de que não foi porque a gente fez, mas foi porque Cristo veio até a terra, se tornou homem, se fez carne, morreu e ressuscitou para nos perdoar. Né? Foi em favor a mim, em favor a vocês, foi pela graça. Então, a gente tem esse perdão porque Cristo é Cristo, não porque a gente merece. Porque somos pecadoras, né? E de todas eu sou a maior. Né? Mas por Cristo a gente é redimida. E principalmente, gente, que a gente é preciosa. Eu tenho certeza absoluta que hoje vocês chegaram aqui botõezinhos, fechados. Mas eu tenho certeza absoluta que através do mover do Espírito Santo vocês vão florescer. E quando a gente fala sobre florescer, a gente precisa lembrar que lá na natureza, nas arvorezinhas, né? Quando a árvore ela floresce, depois de florescer ela frutifica. Né? Então que vocês possam frutificar também essa questão. Principalmente, gente, né? Que hoje vocês saiam daqui pensando sobre todas essas questões de moldar emoção, pensamento, comportamento à luz da palavra. E para isso que vocês lembrem que Deus ama vocês. Ele chamou vocês para estar aqui hoje. Ele separou, como eu disse para vocês, né? Esse evento nasceu no coração de Deus há muito tempo. E Ele foi colocando no coração de cada uma, para que vocês estivessem aqui hoje, para que vocês escutassem a voz dEle hoje, para que vocês tivessem um tempo separado para Ele, para que Ele possa mostrar para vocês que, independente do passado, a partir de hoje Ele quer fazer coisas novas na vida de vocês, porque Ele ama vocês. Então, as experiências, elas podem marcar a nossa história. Né? A gente só chegou aqui hoje porque coisas aconteceram com a gente. A gente só se tornou as pessoas que nós somos hoje porque nós tivemos pais, mães, educadores, professores, amigos, colegas, trabalho, que nos trouxe até aqui. E as pessoas que a gente anda, elas podem, de fato, influenciar quem nós somos. Mas somente Cristo pode dizer quem você realmente é. Então, as pessoas podem vir falar para você, você não merece, você é pecadora, você é isso, você é aquilo. Mas somente Cristo pode determinar o que é a nossa identidade, quem a gente realmente é. Deus chamou vocês aqui para serem únicas. Então, não se comparem, gente. Cada uma tem uma história, né? O pastor estava falando hoje de manhã, né? Na questão do relativismo. Cada uma tem uma história, cada uma tem algo que fez com que vocês fossem do jeito que vocês são. Deus criou vocês para serem únicas. E restauradas pela graça e fortalecidas em Cristo, para florescer exatamente como Ele sonhou desde o princípio. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem um propósito na vida de cada uma de vocês. Que Deus deu dom para vocês que são diferentes do meu, que são diferentes da irmã Ivna, que são diferentes de cada uma aqui. Eu tenho certeza absoluta que, assim como Deus quer me usar como instrumento, Ele quer usar cada uma de vocês que está aqui hoje. Porque vocês são preciosas aos olhos de Deus. E hoje, gente, que esse encontro, né, que Ele possa ter encontrado em vocês um solo fértil, para que essa palavra cresça, para que vocês comecem a racionalizar um pouquinho mais sobre aquilo que vocês pensam, sobre aquilo que vocês sentem. Que o Espírito Santo encontre em você um coração fértil. Que as feridas do passado deixem de definir sua identidade. Que o perdão cure sua história e que a renovação da mente transforme suas emoções e que Cristo revele quem você realmente é. Como eu falei para vocês, né? A gente não vai fingir que a gente vive num mundo colorido e que o que aconteceu de ruim não aconteceu. De fato aconteceu. Mas é através do perdão que a gente consegue pensar em uma forma diferente. É através do perdão, principalmente, né, do perdão que Deus tem em relação a nós, que a gente consegue compreender de um modo diferente as coisas que aconteceram com a gente. Isso afasta? Isso muda o nosso passado? Não, mas isso faz com que a gente
haja através de uma maneira diferente, através de um olhar diferente em relação a isso. E que Deus faça nascer flores, onde antes havia feridas, e que todas vocês floresçam para o propósito ao qual vocês foram plantadas. Pode passar? Gente, eu deixei aqui meu contato, tá? Esse é meu número de telefone. Caso vocês precisem, contato na rede social, meu perfil pessoal e o perfil profissional, que ainda está em construção, meu e-mail. Precisando, né, entrem em contato comigo. Caso vocês entendam que, através que eu falo, né, Deus ele molda a gente vai, quando a gente possibilita que o Espírito Santo ele nos molde, a gente vai compreendendo algumas questões, mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E não é porque a gente é crente, né, pastor Claudir? Não é porque a gente é crente que às vezes a gente não precisa de um auxílio profissional. Tá? Tem coisas que às vezes a gente vai precisar de um apoio mais diretivo, de um direcionamento mais técnico a respeito das situações, para que a gente consiga, de fato, compreender. Então, obrigada pela atenção. Glória a Deus, né, amadas? E aí, a gente, como igreja, quer te presentear com uma flor, para essa flor maravilhosa. Obrigada, minha amada, que Deus continue te usando. Né? A primeira de muitas aqui, em nome de Jesus, né? Amém, amém. Eu vou te entregar. E esse aqui é a irmã Beth, que eu presenteei a você, especial. Obrigada, Deus abençoe vocês. Eu quero convidar a irmã Mari. Ela veio, né? Eu enxerguei ela aí. Cadê? Mari. Aí. Para vir aqui, para a gente finalizar, né? Tá orando por todas nós, que o Senhor continue cumprindo em nós, né? E como é bom a gente poder realmente saber que daqui para frente, né? A gente pode florescer. Amém. Independente do que fizeram com a gente ou aconteceu no passado, é daqui para frente. O Senhor escreve uma nova história, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos agradecer pela vida da nossa palestrante. Louvado seja Deus pela vida dela, por tanta sabedoria, por tanto acréscimo nas nossas vidas nessa tarde. Deus abençoe. Irmãs, direcionamos então a Deus uma oração em agradecimento por esse momento. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, meu Pai, em primeiro lugar, por essa oportunidade tão preciosa de estarmos na Tua casa, Senhor, por esse encontro precioso, Senhor, com tantas mulheres, Senhor, com tantas flores, Senhor, que aqui já desabrocharam nessa tarde, Paizinho querido. Tu conheces, Paizinho, o coração, Senhor, a intencionalidade, Senhor. Tu conheces, Senhor, o mais íntimo da alma de cada uma das suas filhas que aqui chegaram, Paizinho. Em meio a tantas falhas, em meio a tantas mazelas, em meio a tantas divergências, Senhor, o Senhor se faz presente, a sua bondade se renova, as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer sobre nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em meio às nossas imperfeições, meio às nossas negações, Senhor, às nossas negligências, a sua bondade se renova. Ó Paizinho querido, eu te peço, Senhor, em especial, por cada uma das suas filhas, Senhor,
Que o Senhor possa estar renovando a identidade de cada uma, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar afirmando, Senhor, no coração de cada uma das suas filhas, Senhor, o quanto elas são amadas, Senhor, o quanto elas são preciosas, Senhor. Porque a sua palavra já, Senhor, confirmou, Senhor. A sua palavra nos confirma todos os dias, Senhor, em diversos versículos, Senhor, que nós somos escolhidas, nós somos separadas, Senhor. E foi graças ao seu sacrifício vivo na cruz, a cada gota de sangue derramada, Senhor. Foi por esse sacrifício, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, que nós podemos estar em comunhão, Senhor, uma com as outras, Senhor, que nós podemos ter identidade renovada, Senhor, todos os dias, Senhor. Que possamos nos lembrar, que possamos trazer à memória, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, Senhor, o quanto o Senhor nos perdoa, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo o espírito, Senhor, de negação, Senhor, de baixa estima, Paizinho querido. Que o Senhor possa estar nos renovando, Senhor, a cada dia, Paizinho querido. Que possamos, Senhor, levar para casa, Senhor, essa mensagem, essa palestra tão preciosa, Senhor. Tão rica, Senhor, em ensinamento, Senhor. Louvado seja Deus por tantos profissionais, Senhor, como a Karen, como o pastor Claudir, Senhor. Tantos profissionais, Senhor, que dedicaram, Senhor, o seu tempo, Senhor, em estudo, em busca, Senhor, para repassar para tantas pessoas que precisam, Paizinho querido. Que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, a vida da nossa palestrante, Senhor. Que ela seja agraciada cada vez mais pelo Teu Espírito Santo. Nada aqui é sobre nós, Senhor, mas tudo é sobre Ti. Tudo é sobre a Tua graça, sobre o Teu aperfeiçoamento, Senhor. Tudo é sobre Ti, Paizinho querido. E que mais vidas sejam alcançadas através da Tua filha, através da Tua serva, Senhor. Que mais pessoas, Senhor, sejam renovadas através do Teu Espírito, Senhor. Através da Tua filha, Senhor. E que mais pessoas, Senhor, sintam-se tocadas, Senhor, para aprender, que tenham um coração aberto, Senhor, para querer ser ensinável, Senhor, e para repassar e alcançar mais pessoas. Somos sementes, Senhor, e queremos ser frutos, mas somente a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia nos possibilita isso, Paizinho querido. Esteja conosco, Senhor, no findar, Senhor, dessa tarde, do Seu dia santo, Senhor, que possamos, Senhor, lembrar todos os dias, Senhor, que a Sua graça se renova. Esteja conosco nesse momento, Senhor, de comunhão, no café da tarde agora, Senhor, nesse chá precioso, Senhor, as mãos que prepararam, Senhor, tudo, Senhor, que seja entregue a Ti, Senhor, e que o Senhor possa aceitar, Senhor, esse momento de adoração, esse momento de comunhão, Paizinho querido. Obrigada por tudo, Senhor, nos fortalece, nos guia, Senhor, e mantém o nosso coração e o nosso olhar fixo, Senhor, para a cruz, Senhor, para o nosso chamado, Senhor, que é servir, Senhor, que possamos ser servas, Senhor, obedientes à Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, deixa eu só perguntar ali para a minha mídia favorita. Se a gente vai tirar aquela foto bem bonita, né? Onde que vai ser, gente? É de lá para cá, de cá para lá?